Gratidão é a palavra que na vida é tão nobre, iguala o ser humano do mais rico ao mais pobre. Bandeira de caridade, é luz da humanidade que a humanidade cobre. Olá pessoal, estamos no mais um podcast aqui, vamos falar de poesia. E para a gente iniciar esse podcast, nós fazemos ele aqui no Espaço Five Star, que fica aqui na rua Hermógenes de Moraes, 91, na Madalena. E nesse espaço nós temos uma cafeteria, temos uma gelateria, temos uma sala de consulta para psicanalistas, psicólogos, também fisioterapeutas. Nós temos também uma sala executiva, temos um auditório e temos essa sala aqui de podcast. E hoje, nesse podcast de Vamos Falar de Poesia, eu tenho a grata alegria de trazer duas pessoas que faz um tempo que eu queria trazer para cá, que é Érica e Evelyn. E eu queria que elas dissessem quem é Érica e Evelyn, fazer de conta que eu não sei, mas que elas se apresentassem. E a gente vai falar um pouco aqui sobre educação, sobre empreendedorismo também, né? Sobre uma visão de mundo, sobre as questões de iguais, né? De uma vida onde a gente possa ter o formato mais igual possível. Tudo isso nesse podcast e, claro, também de poesia, né? Afinal de contas, vamos falar de poesia. Então, vamos lá, quem é Evelyn e quem é Érica e quem é mesmo elas aí? Diga aí. Eu sou Érica. Trabalho na educação há 16 anos, sou administradora, meu trabalho na educação é na parte administrativa e sou mãe atípica, né, de uma criança com TDAH e também fiz a licenciatura em educação especial. Então, por dedução, eu sou Evelyn, né? Então, eu sou Evelyn, eu também trabalho na educação, sou professora de formação e trabalho na educação há mais de 18 anos. E nessa área pedagógica, né, eu também sou mãe atípica, o meu filho é autista, TDAH e com altas habilidades. E também fiz essa segunda graduação em educação especial por conta do meu filho, né, desse diagnóstico. Ah, que massa. Então, já a gente tem um assunto bom aqui, né? Falar de inclusão. Acho que sim. Isso é importante demais, né? E quando você falou a questão do filho de vocês, né? Eu também sou educador. Eu fiz um trabalho numa escola com alunos e tal, e tinha um aluno chamado Lucas, assim, que tive um momento muito especial com ele, que ele estava assistindo minha aula, ele tem uns 12 anos, assim, acho que 10 a 12 anos, e ele disse, você é professor de quê? Aí eu disse, sou professor de poesia. Aí ele disse para mim assim, e o que é que poeta faz? Vê que negócio difícil, né? Eu disse, rapaz, poeta faz versos. Você sabe o que é um verso? Ele disse, sei, né? Uma linha da poesia, assim. Eu disse, é. Eu disse, Lucas, faz o seguinte, vai com tua professora, né? A professora estava auxiliando ele. Faz uma poesia, uma quadrazinha, onde tu rima o segundo com o quarto verso. Aí ele foi e voltou com um papelzinho assim, aí me mostrou. Aí eu tirei logo uma foto dele, aí no papel tinha dizendo assim, violeta é uma cor bonita, e eu sou essa cor. Violeta é ser feliz, e eu sou o amor. Que maravilha, né, Lucas? Aí eu disse, como é que o cara faz um verso desse, né? Aí chamei, pedi para a escola ver quem era a mãe dele. Eu disse, olha, esse menino tem uma habilidade incrível para poesia, né? Que eu nem ensinei a poesia para ele, ele já fez um verso assim. Então eu queria que a gente começasse lá, que Lucas inspirasse a gente nesse momento, né? E que a gente falasse um pouco sobre essa questão de inclusão, como é que vocês trabalham nisso, se você, Evelyn, trabalha direto com estudantes, e você também, que é da área da educação, com que vocês trabalham assim, especificamente para a gente iniciar? Os nossos filhos, né, como a gente falou, as duas, somos mães atípicas. Então, eu conheço a Érica já há alguns anos e interessante que ela já estava dentro da minha família antes de eu mesmo saber. Porque ela já conhecia meu irmão, já conhecia minha mãe, e depois foi que a gente se conheceu, né? E a gente trabalhou juntas, e nessa vivência diária, né, convivendo diariamente, a gente se descobriu como mãe atípica, e se descobriu no desafio desses meninos na escola. Foi aí que a gente percebeu que, na verdade, as escolas elas não são, de fato, inclusivas, como elas dizem, né? E a gente sentiu na pele, então a gente fala realmente com esse lugar de fala, dessa vivência da não inclusão. E aí a gente pensou, a gente precisa estudar, a gente precisa entender sobre o tema e ajudar outras mães a não passarem pelo que a gente está passando. Então, a gente fez essa segunda graduação juntas, né? Estudamos juntas, lutamos juntas. E aí a gente vem com um novo projeto aí para ajudar justamente as mães a entenderem sobre a inclusão, né? Mas você trabalha dentro da sala de aula? Não, atualmente eu estou em função administrativa.
Na secretaria. Mas sou professora, já trabalhei e conheço como é o chão da escola, né? Essa realidade. Mas qual é a tua formação? Minha formação inicial é Ciências Biológicas, licenciatura. Legal. Sim, e a senhorita? Pronto. Na mesma, como a Evelyn já explanou, né? A gente começou a estudar muito pelo que a gente sentia nas escolas, da vida diária que a gente levava, de chegar no trabalho e automaticamente eu acabei de chegar e já ter que voltar na escola porque algum problema estava acontecendo. E aí a gente começou a, primeiro, querer se ajudar, né? Como é que eu poderia ajudar meu filho e dali evoluir. E aí começou a nascer um lindo projeto, né? E a gente, após esse momento desse sentimento, a gente disse, poxa, a gente pode ajudar mais, a gente pode levar para outras pessoas, outras famílias esse nosso conhecimento, já que a gente já tem essa vivência, né? E sabe se colocar bem no lugar de pais e mães atípicas que estão vivendo a mesma questão que a gente viveu. Vocês têm a questão de ser mães, né? Em relação a isso, e tem o contexto pedagógico, digamos assim, né? Sim. É uma junção muito boa, né? Disso tudo. E sim, aí vocês falaram que dentro desse contexto aí surgiu um projeto. Sim. Surgiu um projeto chamado Incluir, né? E aí hoje a gente dá palestras, né, com esse projeto, tenta também acolher famílias e estamos abertas, né, para eventos e acolher pais, mães que tenham dúvidas, até mesmo no momento do diagnóstico, né? É uma coisa que eu sofri muito na época, quando eu tive o diagnóstico, o que fazer, né? Eu não sabia a quem recorrer, não tinha indicações de profissionais bons, então alguns profissionais foram bons, outros nem tanto, e se eu tivesse já um meio caminho andado, talvez tivesse avançado mais naquele momento. A Incluir, né, chama Incluir com K, justamente por esse diferente, né? Nossa consultoria. Então, é Incluir Consultoria em Educação Inclusiva. E aí a gente vem com essas 3 públicos que a gente atende, né? Então, seriam as escolas e os professores que querem se capacitar, formar, treinar para receber essas crianças atípicas na escola, que a gente sabe que é um número crescente, né? Dentro das escolas tem chegado cada vez mais alunos neurodivergentes e a comunidade escolar precisa estar preparada para receber esses alunos. Então, a gente vem com esses treinamentos, as formações, as palestras. E aí, um segundo público é os pais, como a Érica falou, esse acolhimento, né? Então, a família acaba de receber o diagnóstico. Então, o que é que eu faço? Então, a gente vem com esse acolhimento, esse abraço carinhoso também de mãe atípica e da vivência que a gente já teve. E a gente faz com ela o checklist, né? Que caminho deve seguir, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. E um terceiro produto seria para as empresas, né? A gente sabe que a empresa ela também precisa ter funcionários, né? Neurodivergentes, muitas só colocam para atendimento da lei, na verdade. Mas e aí, como é esse colaborador dentro da empresa? Como ele é tratado, né? Como ele vive esse dia a dia no mundo corporativo? Então, a gente também vem aí para o RH das empresas, dando palestras e tudo, como acolher, né? Como melhorar o dia a dia desse funcionário neurodivergente. Mas que maravilha! Porque, assim, para a gente que está de fora de tudo isso, são muitos termos, né? Que a gente às vezes nem sabe, assim. Então eu queria que vocês explicassem, tanto para mim como para as pessoas que vão nos ouvir, como são esses termos, como é que a gente hoje fala, como são essas pessoas, qual é o termo que a gente usa, vários termos, né? Mas alguns termos que a gente pode usar em relação a isso, quando tiver uma pessoa nessa condição. Neurodivergente é o mais correto, né? Porque o neurodivergente é aquela pessoa portadora de qualquer um dos transtornos, que pode ser o autismo, que é o transtorno do espectro autista, né? TEA, TDAH, TOD, então, transtornos, né? As pessoas portadoras desses transtornos, a gente diz que é uma pessoa neurodivergente. E atípica, né, que é outro termo que eu acho que você queria perguntar, é justamente isso, porque mães típicas são mães de crianças normais, vamos dizer assim, que não possuem nenhum transtorno. E mães atípicas são mães de crianças neurodivergentes. Ótimo. Pronto, e o que eu acho interessante, assim, é porque quando a gente acha, né, como vocês falaram, assim, que na escola os professores, de certa forma, estão preparados, né? E eu tenho um projeto em escolas chamado Educando em Cordel, né, que eu trabalho com poesia nas escolas, e eu percebo que quando eu vou numa sala de aula,
eu vejo muitas crianças nessas condições, né? E vejo, de certa forma, assim, o trabalho das professoras, né? De colocar no canto, a hora de falar, no momento certo, a questão do aprendizado também, né? E minha aula, eu não vou conseguir, de certa forma, abranger todos, porque às vezes eu faço uma oficina de 40 minutos, né? Então eu vou preparado para um público, quando chego lá, públicos variados, né? Então a formação de vocês é justamente para trabalhar com o professor também, não é isso? Existe uma estrutura, né? Deve existir uma estrutura dentro da escola chamada sala de atendimento especializado, né? Nessas salas são para ser desenvolvidas habilidades dessas crianças, para que elas, quando estiverem na turma, no conteúdo normal, elas consigam acompanhar. Então, o ideal é que toda escola tenha essa sala, né? E que essas crianças consigam chegar no mesmo patamar de quem está na sala de aula, porque ela tem esse reforço no contraturno. Então, isso uma sala no contraturno, né? Isso. No turno normal, ela tem que estar lá na sala com os outros, né? E talvez um professor ajudando. Dependendo do caso. Dependendo do caso, né? Para que ela possa acompanhar. E fora isso, ainda tem que ter uma sala... No contraturno. Tem que ter. Mas tem, geralmente, escolas privadas, não é isso? Não, a legislação pede que todas as escolas tenham. Mas como é que está isso, assim, no contexto? Não, nem todas têm. Nem particulares e nem públicas. Aí é essa busca, né? Que ainda é um tema, digamos assim, novo, né? Que não era para ser, mas ainda é novo. E é necessário que cada vez mais a sociedade saiba disso e que cada vez mais a sociedade cobre isso para que a gente consiga avançar. É porque parece que, principalmente a questão do autismo, parece que é algo novo, né? Parece que aconteceu agora. Aconteceu agora ou antigamente se tinha e a gente via com outra visão? Os estudos falam um pouco sobre isso, assim? Falam, inclusive até muita gente chega pra gente, né, perguntando sobre isso. Por que agora tem tanto autista, né? Dá e, na verdade, não é que tem tanto autista, é que a informação está sendo mais disseminada. E aí, a partir do momento que o pai, né, vê já aquela criança com algum atraso no desenvolvimento, porque a gente sabe que a criança ela tem os marcos de desenvolvimento que ela tem que atingir a cada idade ou a cada mês. Então, qualquer sinal de atraso agora, os pais estão mais atentos e aí estão indo em busca dos diagnósticos. Então, e está mais fácil, porque a gente já tem agora neuropediatras já mais capacitados, então a gente tem já, né, um número de profissionais maior, e aí a gente consegue também facilitar esse diagnóstico. Mas outra coisa que aparenta, assim, né? Aparenta que os pais, hoje, eles têm mais atenção para isso, para o que está acontecendo, porém tem muitos pais, assim, que dizem, não, né? Sim, também tem. É porque ele é danadinho, né? E o pior, ainda tem outros pais, né, que o menino é danado e ele já diz que tem alguma outra questão. Mas não, é só porque o menino é danado mesmo, né? Então tem todos esses pontos, né? Tem todos os fatores. Infelizmente tem ainda a negação. Tem gente que sabe que tem algo diferente ali, não quer ir atrás com medo do que vem, né, de que diagnóstico vai vir. Ou às vezes tem gente, um casal, por exemplo, a mãe aceita, o pai não aceita, ou vice-versa. Acontece então, também, né? Tem muitas questões por trás e por isso que a gente precisa falar cada vez mais sobre, porque as pessoas precisam aceitar, precisam conviver, é muito importante. E lembrando, né, que sempre um tratamento prévio, quanto mais cedo você começar terapias, acompanhamento com o neuropediatra, mais você tem um resultado positivo. Exato. Certo, aí vocês estão pensando em juntar todo esse conhecimento de vocês e disseram, vamos fazer uma coisa que possa abranger mais coisas, né? Que é justamente o incluir. E o incluir já começou? Como é que está o projeto? Já começamos, estamos com a agenda aberta para as escolas aí, né, quem quiser nos chamar, nossa rede social, @incluir_com_k. Então lá tem os contatos, tem como nos encontrar e a agenda está aberta. Então qualquer escola que precise de uma consultoria, por exemplo, como montar essa sala do AE, como a Érica falou, né? Então muitos até têm a boa vontade, mas não sabem como fazer. Então a gente faz essa consultoria, como montar essa sala, vai lá dar uma palestra, um treinamento, explica como a escola tem que se adequar de acordo com a lei, né? Existe a Lei Brasileira de Inclusão e as escolas precisam estar adequadas nela. Então a Incluir está aí, agenda aberta.
para palestras, um cursozinho pronto, né? Sim. Trazer um cursozinho aqui para o Five Star, né? A gente pode dar spoiler? Acho que não, né? Um spoilerzinho pro pessoal, assim, só para ficar com gostinho, né? Vai ter cursos presenciais, parcerias estão vindo, então aguarde. Então a gente pode já preparar a sala ali, né? Pode. Então, professores que estiverem assistindo aqui esse podcast, se preparem, que a gente vai fazer um curso aqui para preparar vocês para a sala de aula, né? Para tudo isso. Geralmente, assim, você já tem ideia de esse curso, quanto tempo será, assim... Vai depender, né? A gente está estruturando com 4 módulos por curso, né? E aí a gente vai abranger esses temas básicos da inclusão, todas as ferramentas, né, que o professor precisa ter para receber bem, né, as crianças neurodivergentes. Hoje vai ser maravilhoso demais, né, não? Vai ser massa. Pronto, e se tiver algum aí que queira trabalhar um pouco de poesia, aí vocês lembram de poeta, viu? Mas vocês falaram dos filhos de vocês, assim, e tem algum hiperfoco de vocês, assim? Meu, tem. Vamos lá. O meu, logo quando era pequenininha, ele tinha hiperfoco em Lego, né? Em Lego. Mas nunca a proposta que ele montava era a da caixa. Então veio uma proposta de montar um carrinho, ele sempre montava um dinossauro articulado, outras coisas. Então ele nunca era aquela proposta que vinha na caixa. E ele só parava de montar quando ele terminasse a última pecinha que ele queria colocar no boneco. Então, tipo, altas vezes a gente passava a noite esperando que ele terminasse para poder dormir. Isso com quantos anos? 4, 5 anos. Interessante, né? E você, Evelyn? Já Benjamin, ele mudou o hiperfoco ao longo hoje ele está com 8 anos. Ele começou com hiperfoco em dinossauro, então todos aqueles nomes de T-Rex, a todos que você imaginar ele sabia. Se eles eram herbívoros, carnívoros, igual aquela pergunta do Globo Repórter, onde vivem, o que fazem, era Benjamin. Aí agora ele mudou um pouco, agora ele está com o universo. Então, o espaço, né, os planetas, as constelações. Então, cada planeta, que você perguntar se ele é gasoso, se ele tem isso, se ele tem aqui, todas as propriedades e características de cada planeta, até o que deixou de ser planeta, porque Plutão deixou de ser planeta, não sei se vocês sabem. E a gente aprendeu na escola que Plutão era planeta. Mas não é mais. Pode perguntar a Benjamin. Então, eles vão mudando o hiperfoco, mas é muito interessante, porque o hiperfoco ajuda, né? João, hoje, o hiperfoco dele é jogos de videogame. Ele quer ser gamer E qual a idade? Tem 10. E Benjamin tem quanto? Tem 8. Menina, eu acho maravilhoso, assim, sabe? Eu acho que esses jovens que vieram assim, numa visão espiritualista da coisa, assim, eu acho que vieram assim para nos ensinar alguma coisa, sabe? Sim. No sentido até de foco, de missão mesmo, até bondade, assim, né? De mais, assim, eu acho que vários fatores de valores que a gente foi perdendo na caminhada, né? E eu acho que às vezes as dificuldades que eles têm, assim, é justamente de dizer assim, meu velho, esses seres humanos normais são meio anormais, sabe? E a gente vem num formato assim para mostrar que não precisa. É porque às vezes a gente procura tanto conhecimento, né? E uma coisa só nos baixa, assim, de foco, né? Seria tão massa, né? E às vezes a gente quer saber tudo, né? Calma, se aveste não, né? Como diz o poeta, né? E vamos devagarzinho. Mas meninas, por trás dos bastidores desse podcast nós temos Renato ali, sabe? Renato é a alma pensante. E temos Maria Clara ali, que está fazendo umas filmagens também, fotos, viu? Vocês vão ver umas coisas boas aí. Mas, Renato, quanto tempo nós temos de podcast? 18 minutos. 18 minutos. Então, meninas, fiquem à vontade aí, a gente desbuiar mais isso. Se vocês quiserem adentrar na poesia, que eu sei que vocês sabem muito de poesia, né? Educadores. Né? Ou não, mas se quiser falar, pode ficar à vontade. O que é mais que incluir, a gente pode falar para o pessoal que está assistindo. Então, vamos deixar os spoilers, vamos falar mais o que é que a gente pode passar para os educadores que vêm aqui. Então, vamos fazer o seguinte, dividir para educadores e para empreendedores, né, para empresas. O que é incluir pode favorecer eles? No caso dos professores, primeiro. No caso da educação, o que é incluir pode levar para eles? Eu acho que, antes de tudo, a gente tem que pensar que o professor, ele é um profissional desvalorizado no nosso país.
E tem uma sobrecarga de trabalho muito grande. Então, a gente já entende esse lado do professor, que imagine numa sala de aula, né, com pequenininhos de 25 a 30, mas maiores chega a 40 ou a 50 na escola pública. E ele tem ali um público diverso e ter crianças neurodivergentes, ele não saber o que fazer, né, naquele contexto. E só ir levando. Então, a gente sabe que isso já é um grande desafio. Então, a Inclui vem para isso, para ele se capacitar e ele entender, né? Eu estou à frente dessa sala de aula, o que é que eu posso fazer para eu conseguir que essa turma aprenda todos por igual? E quais os recursos, né, que eles podem contar com a escola. Para que isso possa ser, porque não é uma coisa só do professor, não. É uma coisa da escola como um todo. Né? E também eu já fui professor, né, de sala de aula, sou formado em História. Assim, e eu nunca esperei a escola dizer assim, a gente vai fazer uma formação. Exatamente. Eu sempre fui atrás. É tanto que o meu projeto Educando em Cordel, que eu já fazia, o secretário, o meu gestor da GRE na época, disse, Edgar, vamos fazer esse trabalho em várias escolas, né? Porque eu queria expandir isso. Mas se eu ficasse sentadinho ali esperando o processo, né, talvez não acontecesse, né? Eu digo, poxa, eu quero expandir isso, como vocês estão expandindo, não quer só no local, né? Quer expandir isso é importante demais. Eu acho que isso, para o professor pensar assim, poxa, eu tenho que investir em mim. Exatamente. Né? Porque, se for da secretaria, né? Poxa, a secretaria não tem nenhuma aula dessa para fornecer nenhum curso desse, né? Poxa, vem atrás do curso, né? Então a gente vai deixar o link do Instagram do Incluir. Poxa, eu gostei, eu quero fazer esse curso. Onde é que vai ser esse curso? Então, para a gente passar tudo isso, né? Mas, claro, como é... Renato quer falar. Como é empreendedorismo, né? Como a gente tem que empreender, e nós somos firma, né? Se a gente é firma, eu tenho que empreender em mim. Então a gente vai ter um curso aí do Incluir para você se capacitar. Diga, Renato. Estou falando de crianças, né? Mas o que poderia entregar empresas realmente para poder incluir não só as crianças, né? Não só as crianças como funcionário, mas já o adulto, o jovem e o adulto. Teria como um processo para essas empresas. Sim, é interessante isso, porque as crianças de hoje serão os jovens e adultos de amanhã, né? Então, a gente precisa refletir realmente em relação a isso. As empresas precisam começar a se adequar de alguma forma. A Incluir vem contribuir com isso, dando essas palestras, como é que a gente deve adequar esse público ao ambiente, não só escolar, mas também como o ambiente de trabalho, né? E aí, que uma inclusão não é só você colocar uma rampa ou abrir espaço para passar um cadeirante, não é, né? Vai muito além disso. Então, a gente tem também essa parte de palestras para empresas. E aí a gente mostra como adequar os espaços. Por exemplo, às vezes é uma coisa tão simples, minha gente. Às vezes é a questão da luminosidade, que atrapalha alguém que tem um hiperfoco, por exemplo. Né? Às vezes é a questão do barulho. Então, o autista, principalmente, tem a questão da hipersensibilidade. Então, a questão do barulho, que foi até o que aconteceu com o João uma vez na escola, né? O filho dela fizeram uma festa e botaram uma música muito alta e ele se desregulou. Então, se eu sei que na minha escola eu tenho várias crianças neurodivergentes que têm hipersensibilidade com o barulho, por que eu vou colocar um som tão alto? Então, são atitudes simples, né? Então, a gente vem mostrar e a gente vem palestrar e vai mostrando ali. E adaptações pequenas e simples podem ser feitas para aquele colaborador se sinta bem dentro da empresa ou aquela criança. O arrastar de uma cadeira pode ser um grande causador de uma desconforto. Exatamente. E aí só colocar borrachas embaixo, já perto da cadeira. É uma coisa simples. E a gente pode também, a empresa pode deixar de contratar uma pessoa que tem uma capacidade enorme, só que tem, né? E eles são inteligentíssimos. Isso. Inteligentíssimos. Né? Aí, poxa, imagina, o cara tá na entrevista lá e como você está dizendo, um barulho, ele incomoda e você não sabe lidar com isso, né? Aí, libera isso aí, que não deu não. Ou o próprio TDAH, né, que tem a questão da hiperatividade. Então, assim, às vezes ele senta, produz ali meia hora, mas ele tem que levantar um pouco e sair. Então, para a empresa pode dizer, fulano está muito disperso, fulano está saindo. Não, mas é ele. Ele se regula dessa forma. Em meia hora ele produz, focado, mas ele precisa daqueles 10 minutos dando uma voltinha. Aí o que a gente então, indica, são coisas simples, criar alguns espaços, né, de socialização e regulação, algumas coisas táteis, porque aí consegue
né? Ali naquele momento se dispersa um pouco, mas depois volta a focar novamente. Isso a gente pode também levar para a faculdade, né? 2 pessoas também nos procuraram, né? Sim. Porque estão com os filhos autistas na universidade, acabaram de ingressar e perceberam que as universidades também não estão preparadas, né? Inclusive, verdade. a gente teve um suicídio recentemente de uma moça que não é divulgada, porque a gente sabe que não pode falar sobre, mas autista, né? Então, ela já conseguiu sobreviver à maratona ali de 11 anos de vida escolar, entrou na faculdade de medicina, um orgulho para a família. E na faculdade ela não conseguiu, porque ela foi excluída, ela sofreu bullying e ninguém acolheu essa moça autista. Então ela não suportou, né, infelizmente. Então, né, o que a gente pode fazer também nesses espaços? O ensino superior, poxa, é muito interessante, porque vocês podem ajudar a instituição, né, para entender os funcionários, podem ajudar as turmas, né, e as turmas de vários cursos, né, pode ser pedagogia, pode ser área de saúde, pode ser qualquer curso. Vocês estão lá ensinando, mostrando como é que funciona tudo isso. E ainda tem muitos estudantes que são pais ali, né? E vocês ainda estão mostrando como é a questão com os estudantes. Então aí, universidades, ensino superior, tem essas 2 moças aqui que estão preparadas para incluir, né? Vamos incluir. Isso é importante demais. Mas, pessoal, como o podcast Vamos Falar de Poesia, primeiro eu queria saber se vocês têm uma poesia aqui para dizer para o público, né? Tem que ter poesia aqui, senão o caso aqui, cadê a poesia? Aí vamos lá, ensino fundamental, 9º ano, professor de português, dizendo, Érica, Evelyn, vamos aí dizer uma poesia. Quem é o poeta? Tem alguma poesia vocês aí na mente? Posso começar. E quem é que vai terminar? A gente vai fazer. Vamos... Bora no desafio. Vocês... Não, porque no final eu quero um desafio com vocês, mas eu queria que vocês dissessem alguma poesia, assim, se vocês têm alguma poesia. Se vocês não tiverem, pode filar aqui. Vamos resgatar o seu livro e vamos Pronto. abrir um. Em falar em livro, não, Sofia não tem poesia, mas esse livro aqui é um livro que eu estou para lançar, as histórias de Sofia. Sofia, ela é autista com hiperfoco em poesia. Então, Sofia um spoiler da história de Sofia. Sofia vai para uma escola e ela diz tudo em versos. Aí o que acontece? Os meninos ficam rindo, mas não é por conta que ela é autista, ficam rindo porque ela diz tudo em poesia. Sim. A professora, vendo a habilidade dela, pede para ela fazer uma aula sobre o autismo em cordel. Aí essa aqui é a primeira história de Sofia, mas eu pretendo fazer várias histórias de Sofia em vários, Sofia em vários ambientes. E esse minuto de poesia, então vocês vão abrir, vão dizer uma poesia aí, para a gente ter esse minuto. E vamos falar de poesia. Esquerda ou direita? Direita. Vamos ver se bate aí, né? Começa. Perdão não é apagar o algoz da nossa vida ou trazê-lo para casa, dando para ele guarida, mas saber orar por ele até o dia da partida. Rapaz, eu acho que tem alguém que, ou você, não sei se vocês perdoaram aí, ou tem alguém que está assistindo e está precisando de perdão, né? Será? Cadê? Gostei aí do perdão. Quem é esse poeta aqui? Pode ligar, né? Legal. Perdão não é apagar o algoz da nossa vida, ou trazê-lo para casa, dando para ele guarida. Mas quem sabe orar por ele até o dia da partida. Né? Porque às vezes a gente acha que perdão é a gente, assim, trazer a pessoa para morar com a gente, né? Isso não é perdão não, né, minha gente? Perdão é a gente dizer, pronto, beleza, né? Eu vou orar por você, né, até o dia da partida. Não necessariamente preciso viver, né, com essa pessoa. Lembrar sem dor, né? Lembrar sem dor. Isso aqui é perdão. Essa prática é muito difícil, né? A prática do perdão, nem todo mundo consegue. Quem fala muito disso é um psicólogo chamado Rossandro Klinger, não sei se você já ouviu falar, que até nessa poesia completa minha eu digo assim, perdão não é esquecimento das ofensas cometidas. Perdão não é esquecimento das ofensas cometidas. A gente vai sempre lembrar dessas ofensas, né? Mas perdão é justamente você lembrar e dizer, rapaz, isso não tem nada a ver comigo não. Que Ariano Suassuna falava muito bem, Ariano Suassuna dizia assim, o ruim de passar é bom de contar. Por quê? Porque quando a gente amadurece, a gente vai contar uma história que foi ruim, né, no passado, mas a gente conta rindo. Por quê? Porque a gente já superou, né? Então, perdão é um pouco disso, assim, você contar depois de uma forma engraçada, porque já superou, né? Sim. Mas, meninas, então esse podcast, vamos falar de poesia, agora a gente tem justamente isso, o improviso, né? A gente vai terminar com uma poesia, uma cestilhazinha, onde eu vou terminar com vamos falar de poesia. Então, vocês vão ver aí como é que vocês vão falar. O primeiro verso é de vocês, o segundo é meu, o terceiro é de vocês, o quarto é meu, o quinto é de vocês e o sexto é meu. Então vamos fazer uma poesia bem bonita para esse público aí,
E eu termino com vamos falar de poesia. Começar. Hoje é dia de inclusão. Pois a inclusão é todo dia. É saber acolher. E trazer tanta harmonia. Porque para viver em sociedade... Tem que viver com poesia. Aê. Meninas, olhem, prazer imenso, tá? Então, pessoal, a Incluir tá vindo aí. O Espaço Five Star também tá com elas juntos aí. Vem surpresas muito boas para que a gente possa, como disse aqui na poesia, a harmonia, a gente trazer mais harmonia para o mundo, né? E a gente precisa dessa junção que a gente está chamando agora de inclusão, né? De incluir. Então, vamos incluir poesia, educação, e tudo isso junto e misturado, né? Então, cheiro grande para vocês, pessoal, e até a próxima. Obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau.